Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos ter um pouco de comunhão e às 14h45, 14h50, nós temos que deslocar para o cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves. Tá? Então, nós queríamos aproveitar esse momento agora, um momento de pelo menos 1 hora, né? Estamos aqui com a família, os irmãos, alguns familiares, também alguns conhecidos, né, do nosso irmão Erlandes. E como os irmãos já viram no vídeo que foi passando, desde quando iniciamos essa reunião de despedida, e é só momentos de alegria, né? Quem conviveu com o nosso irmão Erlandes durante esse período todo, que foram muitos anos, né? Alguns aqui de bastante, já de mais de 3, 4 décadas, né? E quem pôde também estar próximo dele na pregação do Evangelho, reuniões da igreja, dia a dia. Então, não tem como pensar além do que o que nos traz a memória é alegria, né? É o que está ali no rosto, né, do nosso irmão Erlandes. Era assim, sempre alegre. E tem um hino que ele sempre cantou, né? E muitos irmãos sabem. Aí nós queríamos só passar o áudio para vocês também lembrarem, porque é um hino que tem muita história, muitos momentos, em vários lugares, pregação do Evangelho, sempre estávamos ali cantando, grupo familiar, e que é o hino Lembra-te de Mim, né? E o Senhor realmente lembrou do Erlandes todos os anos, né? Todos os anos o Senhor lembrou do nosso irmão e continua lembrando, agora no reino, né? Aí os irmãos podem passar. É o áudio, nós não vamos ter a letra para projetar, mas nós conhecemos esse hino, podemos cantar juntos se quiser, tá? Aleluia! Senhor Jesus! Aleluia, lembra-te de mim, Deus meu. Amém. Lembra-te, Senhor. Lembra-te de mim, Deus meu. Para o meu bem, para o meu bem. Lembra-te de mim, Deus meu. Lembra-te de mim, Deus meu. Para o meu bem, para o meu bem. Aleluia. Senhor, ainda não sou absoluto por ti, Mas ganha, Senhor, todo o meu ser, todo o meu viver. Aleluia. Senhor, ainda não sou Absoluto. por ti. Amém. Mas Ganha, Senhor. meu ser, ganha todo o meu viver. Mas ganha o meu ser, Ganha todo o meu viver. todo o meu viver. Lembra-te de mim,
Aleluia. Lembra-te, Senhor, de cada um de nós. Lembra-te de mim. Lembra-te, Senhor. Lembra-te de mim, Deus meu. Amém. Para o meu bem. Para o meu bem. Lembra-te de mim, lembra-te de mim, Deus Lembra, meu. aleluia, Deus meu, amém. Lembra-te de mim, Lembra-te, Senhor. lembra-te de mim, Lembra-te de Deus mim, meu. amém. Para o meu bem, para o meu bem, Senhor, cria em mim Um limpo, puro e reto puro e reto, coração, amém. para te servir e com alegria os irmãos. Senhor, cria em mim puro e reto Aleluia. coração, para te servir e com alegria os irmãos, para te servir e com alegria os irmãos. Lembra-te de mim, lembra-te de mim, Deus meu. Lembra-te, Senhor, amém. Lembra-te de mim, amém. Lembra-te de mim, lembra-te de mim, Deus meu. Para o Amém. Lembra-te de mim para o meu bem. Então, esse hino, irmãos, retrata bem quem o nosso irmão Hernandes foi, desde quando se converteu. Tem várias e várias experiências, né? Todos vocês, se forem contar, nós não teríamos tempo, né, suficiente para isso. Vamos levar essas experiências para a eternidade, desfrutar ali juntamente com o nosso irmão, né? Daniel está aqui na minha frente, é fruto da pregação do Evangelho do Reino do Hernandes, né? Só para os irmãos saberem, uma das experiências, né? Quem ganhou o Daniel para a vida da igreja foi o nosso irmão Hernandes. Família da Dagmar, né? Família da Betânia, família do Tião. Então, Está pedindo para poder repetir a homenagem à família dele, a música. Tá. Então são vários frutos, né? Vários frutos. Hein? Aqui, ó, Delfonso e o Hernandes batizaram o João, né? Que é irmão do Delfonso. Batismo do Jobs. Então, irmãos, tinha uma frase, né? Acho que está na coroa ali. Lê para mim, por favor. Quem pode ler, Beth? Ele investiu sua vida no Evangelho. Os muitos frutos serão colhidos na eternidade. Ele investiu sua vida no Evangelho. Os muitos frutos serão colhidos na eternidade. Então, irmãos, é uma história de vida, né, de vivência com o Senhor, que envolve muitos e muitos irmãos, com bastante alegria, né? E tem um outro hino que nós vamos cantar, acho que foi o último hino, né, que o Hernandes compôs. Não é isso, Paulo? Acho que foi o último hino, se teve outro, não foi recente, alguns nem ouviram ainda. Mas nós queríamos cantar novamente, Lembra-te de mim, né? A família pediu novamente. Aí os irmãos do estúdio podiam, por favor,
sem ser esse, o outro, lembra-te de mim, só uma vez para a gente poder ganhar esse sentimento. Aí nós vamos ficar de pé, irmãos, que é alegria, né? Desfrutar juntamente esse hino. Lembra-te, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra de cada um de nós. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor é aquele que lembra de nós. Lembra-te, Senhor. Lembra-te de mim, Deus meu. Aleluia. Lembra-te de mim. Ó Senhor Jesus. Para o meu bem. Para o meu bem. Lembra-te de mim, Deus meu. Lembra-te de mim, Deus meu. Senhor Jesus. Para o meu bem. Para o meu bem, lembra-te, Senhor. Para o meu bem. Senhor, ainda não sou absoluto por ti, mas ganha o meu ser, ganha todo meu viver, ganha o meu ser e todo o meu viver. Não sou absoluto, ó Senhor Jesus. Ganha o meu ser, ganha todo o meu viver, mas ganha o meu ser, ganha todo o meu viver. Lembra-te, Senhor. Aleluia, Deus meu, ó Senhor Jesus. Lembra-te de mim, Deus meu. Para o meu bem. Para o meu bem. Ó Senhor Jesus, Senhor, lembra de cada um de nós. Senhor, estamos aqui nesse momento de despedida. Senhor, essa reunião é uma reunião de despedida do nosso irmão Erlandes. Tantos momentos, tantas histórias. Senhor, tem nos conduzido durante todos esses anos, momentos após momentos, estando próximo do nosso irmão, também da família. O nosso coração é de gratidão por Senhor ter produzido nesta era alguém que foi fiel ao Senhor, alguém que permaneceu diante de Ti todos os dias, com pureza no coração, com alegria, com santidade, sendo fiel à sua esposa, sendo fiel aos seus filhos, fiel à igreja, ali em Ribeirão das Neves, também fiel à obra do Senhor, em toda a região 6. Senhor, pôde ter oportunidade de servir na África. Senhor, quantos testemunhos, tudo isso nós levaremos para o reino, para a eternidade. Senhor, obrigado, Senhor, porque fizemos parte da história do nosso irmão. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aí tem outro hino, podem sentar. Como eu falei para os irmãos, é o último hino que nosso irmão Erlandes compôs. Tem pouco tempo, né? Está bem relacionado com a palavra atual. Os irmãos podem... Vai ter só o áudio, tá, irmãos? Ó, como é bom desfrutar da palavra de Deus. Ó, como é bom desfrutável. Ó, como é bom desfrutável a palavra de Deus. Vou imergindo, desfrutando, queimando. Vou imergindo na palavra de Deus. Com meu espírito orando e minha mente entendendo o rio do falar profético que flui da boca de Deus. É desfrutar da Palavra de Deus, ó quão bom e desfrutável a palavra de Deus. Vou imergindo, desfrutando, queimando.
Vou imergindo na palavra de Deus. Desfrutar a palavra de Deus com meu espírito orando. E minha mente entendendo o rio do falar profético Falar profético que flui da boca de Deus. da boca de Deus. Vamos ficar em pé e cantar juntos. Ó, vou emergindo, desfrutando, queimando. Vou imergindo. Palavra de Deus. Com meu espírito orando e minha mente entendendo o rio do falar profético que flui da boca de Deus. Aleluia. Vou imergindo. Amém. Aleluia. Vou imergindo. Aleluia. A palavra de Deus. Vou imergindo, queimando, vou imergindo na palavra de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, que possamos fazer isso, irmãos. Um legado que o irmão deixou para nós. Imergindo, desfrutando, queimando na palavra de Deus, com meu espírito orando e minha mente entendendo o rio do falar profético que flui da boca de Deus. Que o nosso irmão tinha isso, mente entendendo, uma mente frutífera, cheio da palavra de Deus. Nós queríamos ainda agora, nesse momento, até 14h45, que é o momento que nós temos, depois temos que ir para Ribeirão das Neves, no cemitério Porto Seguro, porque tem um horário daqui lá cerca de 35 a 40 minutos. Vamos abrir aqui para você dar um pouco de testemunho. É lógico que tem espontâneo, tá, irmãos? Cada um fala um pouquinho para que mais irmãos possam falar. E isso aí vai ser registrado, como já é pela eternidade. Nosso irmão Delfonso, onde está? Delfonso está aí? Aí depois os irmãos vão dando sequência, os irmãos de Ribeirão das Neves, família. Aí nós vamos usar aqui, irmãos, que a gente está gravando e filmando, tá? Amém. Só lembrando que os mistérios de Deus não são compreensíveis, aos olhos humanos, à mente humana. Qualquer projeto humano jamais atinge os mistérios de Deus, jamais compreende. Nossos familiares, parentes, pais, irmãos, irmãs, sobrinhos, ninguém entende. Mas uma coisa fica marcada, a família pode dizer, quando um jovem, assim como o Erlandes, como eu e como muitos, mas o Erlandes, desde os seus 19 anos, quando Jesus o capturou e mudou a história dele, mudou o curso da vida dele, mudou o rumo da vida dele, ele sempre deu esse testemunho, Os familiares que eu até conheci a maioria dos familiares dele, os pais dele, de conversar com eles, irmão mais velho, algumas irmãs, nem todos, tem um que eu não conheço, não me lembro de conhecer, mas, e mesmo na minha experiência, ao conhecê-lo, e hoje, testificando com um amigo dele que esteve aqui, que é o irmão Clério, que o ajudou até mesmo a entrar nesse caminho, a vida da igreja. Ele que o conduziu, o ajudou na salvação também. Ele é amigo do João Moreira, veio aqui, não pôde permanecer, que ele até está com um tratamento cardíaco, mas ele é muito conhecido aí. Mas, assim, amigo inseparável do Erlandes. Conversa com ele, só fala do Erlandes. Conversa com o Erlandes, só fala dele.
E assim, outros amigos. O que eu digo é o seguinte, o maior mistério de Deus é alcançar o homem na condição em que vive e depois fazer uma história nele e através dele. Então é o que nós podemos dizer. Eu posso contar história com Hernandes desde 1986, que depois, no início de 87, pediram a mim para acompanhá-lo em Ribeirão das Neves. E eu fui forçado por uma índia, que era colega de trabalho no Pronto-Socorro João 23, ela me forçou a alugar a casa dela, não entendi nada. Era Deus que estava usando-a para alugar a casa dela. O esposo dela era conduzido por ela, ela tinha 3 filhos, uma índia mesmo. Até os hábitos dela, impressionante. Depois de morarmos lá, aí que eu fui entender que Deus estava atrás. Era para que nós cuidássemos de famílias em Ribeirão das Neves. Aí me apresentaram o Hernandes. Aí começamos a andar juntos, andamos juntos, tivemos muita experiência juntos, nossas esposas, não é? A minha esposa Cláudia, a irmã Terezinha, a esposa do Hernandes, fizeram amizade sempre juntas, servindo juntas no Evangelho. Diretamente, durante uns 10 anos, nós servimos juntos ali em Ribeirão das Neves. Depois eu voltei aqui para Belo Horizonte, ele continuou lá, mas sempre servindo juntos, viajando juntos, quer naquele tempo andando de carona, batendo o dedo, né, na estrada, e sempre cuidando de famílias. Um dia vindicar a nossa ida para Portugal. Aí fomos juntos, trabalhamos 4 meses. Portugal, um pedaço da Espanha, em Paris. Hoje, várias famílias estão achando no Face que tem algumas fotos. Algumas famílias estão lá, e na Espanha e na Inglaterra, mandando contato, falando comigo, então não sabiam que chegou a esse estado. Ficaram tristes de perdermos um amigo, alguém que cuidou dessas famílias. E eu estive agora na Europa, em dezembro, então muitos mandaram saudações para o Hernandes. Não é? Ver aqueles meninos que nós cuidamos, dos seus pais, e hoje são jovens que hoje são profissionais, já casados, tanto em Portugal, na Espanha, ali na Inglaterra, na Alemanha, estive lá na Alemanha com alguns, na Itália, todos perguntando pelo Hernandes. Aqui nessa região do norte do país, como tem uma aqui, eles dedicaram aqui para ele, homenagem aqui das igrejas da Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Mandaram todos, irmãos, onde o Hernandes foi, ele deixou amigos. E assim, amigos, famílias. A preocupação do Hernandes era com casais. E essa sempre foi minha preocupação também. Então, nós sempre demos essa atenção a famílias. Crianças, quantas crianças nasceram de nós juntos orarmos por um casal que não conseguia gerar filhos, ou se não, já abortou 4 vezes, 5 vezes, nós ali, de oração e lágrimas, e depois nós falando, dentro de 1 ano estaremos aqui para consagrar o neném ao Senhor. E 1 ano depois estávamos ali consagrando o neném ao Senhor. Então, essas coisas, né, relacionadas à família, que é o que Deus quer, que é o único meio de Deus cumprir o seu plano na terra, é por meio de famílias. São bilhões de anos Deus esperando ter uma grande família nessa terra, mas essa família ampla, que é a habitação de Deus, que é a casa de Deus, começa na sua casa e na minha casa. Amém? Então, o testemunho que eu posso dar é que eu fiquei sem meu amigo, companheiro de viagem, né? De oração, de viagem, de passar a noite cuidando de famílias, né? Viajando aqui para esse norte de Minas, viajamos para Amazonas, Roraima, Venezuela, vários lugares, além de outras cidades. Aí teve um tempo que ele não pôde viajar mais comigo. Aí eu fico perguntando ao Senhor, Senhor, já foi o Reinaldo, amigo de viagem, já foi o tio Elias, amigo de viagem, foi o Daniel Rosa, amigo de viagem. E agora vai o irmão Hernandes.
Olha, eu vou ou o senhor tem alguém para andar comigo? Está na hora de eu ir? Mas Deus sabe todas as coisas. O nosso dia chegará. Ou para partirmos dessa terra numa morte física e sermos reservados no ambiente que Deus guarda os seus filhos, que é o seio de Abraão, é onde estão os justos, não é? Ou vão para lá, permanecer na comunhão até a manifestação de Cristo Jesus, os sinais estão aí, não tem como fugirmos, não é? Quem lê Bíblia sabe que Apocalipse está aí cumprindo, nós vivemos os tempos de Apocalipse. Então nós devemos nos preparar, nos guardar, nos consagrar. Erlandes falava comigo, eu tenho me consagrado ao Senhor, até mesmo na área, na parte que é importante para o homem, que é a parte sexual. Eu tenho me consagrado ao Senhor e me guardado para o Senhor. Então, irmãos, isso tudo mostra o perfil e também a fibra de um homem, não é? No que diz respeito à sua vida conjugal, vida de intimidade, tudo isso. Nós éramos muito amigos e conversávamos de tudo, né? E cuidávamos assim, sempre orientando um ao outro. Esse tempo que ele estava em casa, eu viajando, ele sempre mandando mensagem para mim e me encorajando a eu me guardar e me consagrar. Então isso é belo. Você tem um amigo assim? Os amigos que existem aí fora são amigos que às vezes você conta com ele, quando você conta mesmo com ele, já era, não é? Ele te passa a perna e deixa você frustrado. Então vamos agradecer ao Senhor e sempre fazermos amigos e também orarmos, né, para o Senhor consolar toda a família, né? Tem muitos aqui, tem as irmãs do Erlandes e tem sobrinhos, né, além da esposa, a viúva, né, e os filhos, todos quantos cercam o Erlandes, vamos orar por eles antes de nós finalizarmos, né? E Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. É uma reunião de gratidão. Embora exista a dor da ausência, mas nós temos no Espírito essa presença até a eternidade. Então, sim, ver como o nosso amado irmão Erlandes foi amado e como ele amou, é um privilégio. Que a família se sinta confortada, se sinta consolada. Eno, Zaf, a Terezinha, os irmãos, todos aqueles que fizeram parte dessa trajetória, todos que caminharam, foram cuidados e supridos pelo nosso amado irmão, por Deus através dessa vida. Eu lembro que eu era muito jovem e eu buscava a Deus desesperadamente. E eu pedi ao Senhor para que me mostrasse algo que fosse real. Pelo arranjo do Espírito, ele levou o irmão Erlandes bater lá na minha casa. E quando esse homem de Deus entrou na minha casa, mudou toda a minha casa. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido alguém falar da palavra com tanta seriedade, intimidade, com tanta segurança. Falava daquilo que era íntimo. E aquilo ali mexeu e arrebatou meu coração. E eu lembro que eu falava com ele, irmão, eu quero essa vida. E ele deixava os livros. Naquele tempo podia vender fiado, graças a Deus. Porque aí ele voltava sempre. Aí ele ia lá pegar as parcelas, aí entrava para dentro de casa. E a gente já preparava, minha mãe, a Aline, minha esposa, a gente já preparava. Falou assim, o Erlandes vai vir aqui hoje. Falei assim, eu vou pedir para vir na hora do almoço, porque aí a gente já faz o almoço e já segura ele. E eu tinha uns vizinhos que também faziam a leitura da Bíblia, e compravam livros, adquiriam livros com ele. Então, quando a gente sabia que o Erlandes estava vindo, ajuntava aquele grupo de pessoas, para poder ver a literatura e ouvir o nosso irmão compartilhando a palavra. A vida do irmão, o testemunho do irmão, fez com que eu me posicionasse pela vida da igreja. Através desse irmão, eu conheci a visão da igreja. A vida dele, o testemunho dele, fez que eu quisesse me tornar um comportor.
Eu lembro claramente quando eu virei para o irmão Erlandes e falei assim: irmão Erlandes, será que o Senhor um dia vai deixar eu servir Ele dessa maneira como o Senhor serve? Indo para cidades, pregando o Evangelho, levando a literatura. Aí ele falou assim: Danielzinho, ele me chamava de Danielzinho, falou assim: é esse o seu coração? É. Ele falou assim: então Deus está ouvindo. E eu me tornei um comportor e aprendi e pude servir ao lado desse amado irmão em algumas viagens, na comunhão, no apacentamento. Hoje eu estou despedindo e honrando de um pai espiritual. E que a graça do Senhor, que o viver desse irmão, o testemunho desse irmão, como foi em vida, é também agora no sono, possa influenciar os nossos corações, para que possamos também ter uma vida consagrada a Deus. Vale a pena. E a vida do nosso irmão mostra isso. Vale a pena servir ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar mais uma vez a família, nossa família, abençoar os irmãos, e que testemunhos como estes fiquem marcados no nosso coração e nos ajudem a prosseguir. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Difícil, né? Eu sou um pouco emotivo, mas graças ao Senhor. O Erlandes, eu conheci ele em 1987, né, quando eu me converti. E logo quando ele mudou para Ribeirão das Neves, eu lembro que a gente juntava um grupo de jovens, né, em Belo Horizonte, naquela época, e nós íamos para lá, né, íamos para lá para cooperar com ele na pregação do Evangelho. E durante esse tempo, né, e aqueles jovens, a gente era muito alegre, cantava, né, e ele, né, os meninos estavam pequenininhos ainda, a gente juntava no terreiro lá e ficava cantando, enquanto a Terezinha preparava, né, eu não esqueço disso, a macarronada, para a gente poder comer, né, primeiro, para depois sair para pregar o Evangelho. E isso foi durante um bom tempo. E em 88 eu mudei, né, mudei para Bocaiúva. Fiquei lá durante 5 anos. E depois, logo em 91, eu voltei para Belo Horizonte, fiquei em Belo Horizonte 1 ano. Depois mudei para Santa Luzia mais 1 ano, fiquei lá em Santa Luzia. Aí levantou-se uma situação, né, na família da minha esposa, e aí eu vim para Ribeirão das Neves. Cheguei em Ribeirão das Neves, e em 97 eu comecei a trabalhar em Contagem, e aí os irmãos serviam e tal. Eu já conheci o Erlandes, né, tinha o meu cunhado lá, e vários irmãos que estavam lá vivendo a vida da igreja. Comecei a viver a vida da igreja junto com eles, e eles me chamaram para servir junto. Mas eu trabalhava muito, né, e era muito envolvido com o serviço, e muitas vezes não estava muito próximo, né. E aí, em 2015, a gente estava servindo, né, e eu lembro que o Reinaldo, uma vez, ele pediu o Erlandes, naquela época da migração, para ir para Juiz de Fora. Aí ele foi, ficou 1 ano, voltou de novo. Aí eu falei com os irmãos, já estava servindo um pouco mais perto dos irmãos. Falei, vamos chamar o irmão de novo para servir junto. Eu lembro como se fosse hoje, numa reunião do Partido do Pão, né? E aí nós engrenamos de novo no serviço ao Senhor. E aí, em 2015, eu comecei a servir mais perto do Erlandes. E aí, nesse serviço nosso, mais próximo dele, aí nós começamos a nos conhecer. E aí, irmãos, foi um aprendizado tremendo. Eu aprendi a conhecer ele, e ele aprendeu a me conhecer. Era como se fôssemos pai e filho. Só que eu era o filho mais rebelde. E ele sempre, né, aquele irmão mais maduro, né, mais
tanto na questão da idade, quanto na questão da igreja, de vez em quando a gente dava umas trombadas, né? Alguns irmãos na reunião de serviço, às vezes até viam isso lá, acontecia e tal. E nisso tudo a gente foi aprendendo a se conhecer. Eu lembro, a gente tinha muita comunhão muito boa, e ele sempre me apacentava, uma coisa que ele sempre se preocupava, e eu acho que é uma coisa que nós, no Viver da Igreja, precisamos preocupar muito, e ele sempre me ajudava muito, é a questão da família. Família é algo crucial, irmãos. E ele sempre falava para mim nessa questão, né? Sempre a gente tinha comunhão. E foi entre eu e ele, foi cultivando, né, e sendo cultivado uma confiança mútua. Foi sempre cultivado uma confiança. E quando ele adoeceu, quando eu fui ver ele lá no hospital, né, eu falei para ele, e agora? Como é que vai ser? Você está aqui, depois você vai para sua casa, e depois, como é que nós vamos fazer? Eu realmente fiquei na expectativa, né? Falei, e orava, Senhor, orava e tudo. Aí visitei ele, né, a última vez que eu fui lá, e nós tivemos uma boa comunhão, né? E eu poupava ele, procurava, e eu acho que ele não percebia isso, procurar poupá-lo, né, da questão da igreja, de serviço, né, para ele procurar cuidar dele mesmo, voltar a si, olhar a situação e tudo. Mas ele não, ele queria servir, ele queria estar junto servindo, né, queria estar participando das coisas da igreja. Aí eu falei para os irmãos, já que ele quer participar, então eu vou levar para ele, né, os assuntos, tudo, e sempre tinha comunhão com ele. O que eu posso falar para os irmãos é que Deus nos coloca numa carreira, né? E o Erlandes, ele correu a carreira dele. E não só correu a carreira dele, como ele também ajudou muitos de nós em Ribeirão das Neves a correr essa carreira. Com dificuldade ou não, né, como todos nós passamos, ele sempre nos encorajava a sempre estar olhando para o Senhor. E uma coisa que eu percebi nele, que no coração dele era Cristo e a igreja. A igreja para ele era a primeira coisa, irmãos. Aí eu pude perceber por que a igreja é a primeira coisa. Porque a família dele está onde? Está na igreja. Então, se eu tenho um coração de cuidar bem das coisas de Deus, Deus vai cuidar bem do que é meu. Então, graças ao Senhor por isso, né, a gente está aqui despedindo dele, né, para confortar a família, né, Terezinha? Tetê é muito boa. E tem os filhos, né, tem a Af e o Enos, né, o meu coração é que eles possam seguir esse caminho. Esse é um caminho de vitória. Esse é um caminho vitorioso. Não é que nós estamos aqui derramando lágrimas. Não é isso. Por um lado, nós sabemos que ele está numa condição de dormindo, esperando aquele dia em que o Senhor vai chamar todos. E como um irmão vitorioso. E como um irmão vitorioso. Então, graças ao Senhor por isso, né, por esse tempo que eu tive servindo com ele, aprendi muita coisa, não somente eu, também a minha família, né, que Deus possa estar sustentando a irmã Terezinha, né, bastante, lembrando do irmão Enos, né, da nossa irmã Áfia, né, Áfia? A Áfia é nossa irmã em Cristo, né? Vamos estar orando por ela, orando pelo Enos, pela família do Enos, né, a esposa dele. E não somente isso, agradecer ao Senhor o tempo que o irmão esteve conosco. Todos nós que conhecemos ele, vemos ele, estivemos com ele, precisamos ser agradecidos ao Senhor pelo tempo que ele esteve junto conosco. Amém? Só para fechar aqui, um segundinho, agradecer aos irmãos da igreja de Belo Horizonte, tá bom? Até falei para os irmãos, por ter recebido a igreja em Ribeirão das Neves, também o nosso irmão, a família, todos os irmãos, tá bom? Nós somos muito gratos
e que Deus continue abençoando todos os irmãos aqui em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, mas em toda a micro-região. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Boa tarde, gente. Eu sou Cláudia, sou sobrinha do Erlandes. Ele, com 2 meses, ele falava que me levava para a igreja, né? Ele me apresentou Deus. Tudo que eu aprendi sobre Deus foi por ele. Deus é tudo na nossa vida. Então, ele sempre ia na minha casa, ia na casa dos meus tios, tal, assim, com muita alegria, levando a palavra de Deus, mandava mensagem para os meus filhos, para os meus tios, sobre Deus. E ele era uma pessoa tão grata pela família que ele tinha, sabe? E ele me batizou com 14 anos, que foi lá na igreja Sagrada Família, foi lá onde ele congregava no começo, e eu ia com ele todos os domingos. Então, ele foi uma pessoa muito feliz, que ele viveu para a igreja e para a família. Ele sempre quis a família unida, muito grata, muito feliz pelos que os filhos se tornaram. Então, eu agradeço a vida dele, agradeço a Deus pelo tempo que ele esteve com a gente e por tudo que ele me ensinou a seguir no caminho de Deus, porque eu acho que se não fosse Deus, eu não saberia o que seria da minha vida. Tá? É só isso, é a gratidão. Então, meu nome é Isabela, também sou sobrinha dele. E ele sempre teve essa preocupação, né? Ele sempre ia na casa de um irmão, de um sobrinho, né? E ele não, pela a época, desde quando eu era pequenininha, ele ia na casa da minha mãe e falava com a gente. A gente até às vezes desprezava, né? Falava: "Não, vem meu tio crente chato", né? E hoje eu entendo, né? Porque desde que eu me conheço por gente, meu tio sempre tentou resgatar a família. Sempre ele foi na casa de um. Sempre, não importava se a pessoa não gostava, né? Ficava chateado. Nossa, Erlandes, e vem o Erlandes de novo, né? E vem o Erlandes de novo. E quando ele chegava para mim e falava comigo assim: você vai para a igreja ainda, né? Eu falei: ixi, né? E aí ele falava comigo assim: senta aqui, vamos falar comigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? E falava e mandava a gente repetir. Às vezes: tio, já falei, o que o senhor quer mais? De novo, fala de novo, né? Ó, e 3 vezes, tinha que falar. E assim, e ali eu fui crescendo, né? E ele continuando, vai na casa de um irmão, vai na casa de outro, vai na casa do sobrinho, vai no escritório. E sempre deixando um livro, né? Confesso que eu nunca li um livro dele, né, na época, mas hoje, né, quando eu realmente me converti, né, eu mandei para ele uma foto e mostrei para ele que eu estava frequentando, e eu e meu esposo, a gente estava firme, mandei uma foto com meus filhos. Eu vou guardar essa foto, porque essa aqui é a resposta das minhas orações. Amém. Porque o que eu mais quero é que a minha família se converta, assim como eu também me converti. Amém. Ele falava. E eu quero agradecer, né? Obrigado, tio, por nunca desistir da gente, né? E a gente sabe que era o Espírito Santo, que era Deus que tocava nele para poder estar indo lá. Amém. Né? Porque, às vezes, era mais fácil a gente conversar com um de fora, com um lá fora, do que um parente, do que um irmão, do que qualquer um. Né? E a gente antes dele falecer, a gente esteve lá no hospital e eu falei com ele, falei: tio, vá em paz, porque a maioria da família já tá seguindo o caminho que o senhor sempre nos ensinou. Obrigada, gente. Boa tarde, irmão. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. No momento desse, né, é difícil a gente expressar, sair palavras, né, da nossa boca, mas o que eu tenho para falar com, né, a família, a irmã Terezinha, o irmão Enos, a irmã Áfia, é agradecimento.
Também sou bastante emotivo, né? Comecei a reunir em 2007, devido a situações que ocorreu, já reuni em denominações, né? E ali em Ribeirão das Neves sempre tinha os irmãos servindo à frente, tinha o nosso amado irmão Erlandes, né? O irmão Hermógenes está hoje mais à frente, e outros demais irmãos. E com o passar do tempo, né, fui vendo as experiências dos irmãos e fui querendo me espelhar, né, nas experiências dos irmãos, na vida que os irmãos expressavam para a gente, tanto no falar quanto na prática, né, que era visível, era notável isso. E com o passar do tempo, o Senhor foi ganhando mais, fui vendo mais a visão da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Também lembro que minha esposa, casei com minha esposa que perdeu o pai recentemente, né, era criança, né? A irmã Marilda deixou ali o André pequeno, a Manuela, que é minha esposa. Ele, mais os outros irmãos também abraçaram a causa, cuidaram de perto, né? O irmão Erlandes. Então, são fatos, irmãos, são tantas coisas, se nós formos tentar enumerar, nós não vamos conseguir expressar o que esse irmão deixou para nós. Amém? Eu lembro do hospital, um dia que eu fiquei lá, nós fizemos uma escala de rodízio ali no hospital. E ele sempre falava comigo, Charlinho, aprende a usar o Espírito, sirva o Senhor, que o Senhor vai cuidar da sua casa. Isso aqui não quer envolver os irmãos, não, tá? É um sentimento meu. E eu peguei isso no meu viver. Meu pai não reúne, né? Ele, devido a várias situações da família, mas nós temos pai, isso que eu quero expressar para os irmãos, nós temos pai espiritual, amém? Onde nós podemos ter referência, onde nós podemos pegar esse modelo e queremos aplicar na nossa vida, amém? Então, ali eu lembro no hospital que ele falou isso, agora eu recuperei um pouquinho. Ele falou assim, Charlinho, aprende a usar o Espírito, todo serviço, em tudo que fizer, e lembre da simplicidade. Amém. E lembre da simplicidade. Amém. É o que o Senhor tem nos honrado ali em Ribeirão das Neves, né, junto com os irmãos agora, cooperando um pouco mais à frente, que é isso que nós temos que ter. Simplicidade, irmãos. Não é posição, não é status, não é falar bem. Ó Senhor Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um, Ele sonda o nosso interior. Amém? Então, Jesus é o Senhor. Irmãos, a Áfia vai falar um pouquinho, depois a Dagmar, o Elcio, e aí nós vamos concluir, e antes de concluir, a irmã Terezinha e o Enes também vai falar um pouco, tá bom? Assim, eu não sei se eu vou conseguir, né, falar direitinho, expressar tudo que nós vivemos nesses últimos dias, né? Eu e meu pai, nós somos muito parecidos, né? Não é só fisicamente, mas também o nosso jeito é muito parecido. E quando a gente precisa defender alguma coisa, a gente defendia de forma muito incisiva. Eu tenho pontos de vista, ele tinha outros pontos de vista. E cada um defendia com muita força, sabe? E durante a minha adolescência, e eu vou ser bem sincera aqui com vocês, durante a minha adolescência até a minha vida adulta, né, até pouco menos de um ano, né, que foi quando ele adoeceu, eu sempre tive a sensação que o meu pai ele amava mais a vida da igreja, os irmãos e o ministério do que a mim, né? E isso foi um sentimento que me acompanhou por muito tempo. Até que meu pai passou mal, né? Foi uma coisa muito complicada. O Enos acompanhou ele passando mal durante a madrugada, né? Que ele levou meu pai para a urgência. Eu acompanhei o meu pai quando eu cheguei de manhã, né? E quando eu cheguei de manhã, o meu pai ele estava tranquilo, né? Sentado com o jornal na mão. E eu perguntei para ele, e aí, pai, o que está acontecendo? De madrugada, o Eno já estava com a sensação, né, que era obstrução intestinal, que isso não era uma coisa muito simples, né?
E quando eu cheguei de manhã, ele estava tranquilo, rindo, com o jornal, conversando com os irmãos pelo telefone. Eu perguntei, mas o que é? Pai, você já sabe o que é? Ele falou, olha, pelo que os médicos me falaram, é um tumor. Aí eu achei estranho aquilo, né? E fui procurar um médico para conversar. E quando eu conversei com o médico, ele me passou toda a situação, né, de uma forma mais clara, né? Porque geralmente eles não passam assim tão claro, uma visão tão verdadeira para os pacientes. E eu tive o choque, né? Agora meu pai vai morrer, não vai ter, não tem jeito, porque quando o médico falou, ele falou assim, são tumores que seu pai tem e a gente já está preparando a sala de cirurgia, ele vai entrar para a cirurgia daqui a não sei quantas horas. E assim, receber uma notícia assim sozinha é muito difícil, né? E eu queria nesse momento agradecer, né, as pessoas que me ajudaram e ajudaram a minha família de uma forma muito amável. A gente pode sentir, né, o amor de vocês pelo meu pai, muito grande, né? O Hermógenes, por exemplo, que virou uma figura paterna para mim no momento. Eu lembro que, depois da cirurgia, eu falei com meu pai que o Hermógenes estava me ajudando, né? E o meu pai falou assim, mas ele é muito emotivo. Não, calma, ele é muito emotivo. E eu falei, não, pai, ele não é emotivo, ele está me ajudando, ele está me explicando o que eu tenho que fazer, que às vezes eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que a gente faz. O irmão Rubens também, né? Eu não vou entrar no detalhe, mas ele sabe como que ele nos ajudou. E a ajuda dele ajudou muito na questão dos exames que ele precisava fazer. O Ildefonso também. O Gessé, principalmente. Eu não sei onde que o Gessé está aqui. Mas o Gessé, ele ajudou meu pai de uma forma muito aberta, viu, Gessé? Eu não sei se você tem a dimensão disso, mas quando ele ficava esperando você chegar, ele ficava super animado, né? E foram tempos muito difíceis, porque uns sintomas, né, muito fortes. Eu estou aqui pesando mais o clima, né? Mas foram sintomas muito fortes da quimioterapia. E o meu pai gostava muito de ter comunhão com os irmãos, ele usava muito o celular para isso. E um dos sintomas era ele não sentir, né, ele não ter... sentir a mão e... agora eu vou falar com o Maurício. Teve um dia que eu cheguei no quarto e eu estava falando, você está bem, pai? E aí, como é que está? Aí ele falou, eu não estou sentindo minha mão, eu não estou conseguindo responder uma mensagem para o Maurício. Então, assim, foram coisas muito pequenas, né? Mas que, no momento que você está ali, você sente e dói muito o seu coração, porque é isso. Eu acho que eu não podia nem falar, porque eu estou tão emotiva hoje, mas... Aí, voltando no assunto que eu acho que eu cortei, é a questão que eu tive o sentimento, né? Aquele sentimento que eu falei, da adolescência até a vida adulta. E quando eu entrei no quarto, depois da cirurgia, eu fui a primeira pessoa a entrar no quarto para conversar com meu pai. E eu desabei, eu conversei com ele, eu pedi perdão para ele. E ele pediu perdão. Ele me falou que ele não soube me cuidar de mim, e ele sabia disso. E eu também conversei com ele, peço perdão por tudo que eu fiz, que não foi do seu agrado, ou que te machucou em algum momento. E eu acho que eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém. E foi um momento muito importante. Eu acho que eu tinha que ter entrado mesmo, né, apesar de tudo. E o meu pai, ele chorou comigo naquele momento, falando que
a igreja era a vida dele, né? O ministério era isso. Foi o melhor caminho que ele encontrou. E ele não conseguia viver sem aquilo, né? Ele não conseguia viver sem ter a vida da igreja junto dele. E eu vi naquele momento que era mesmo, o meu pai tinha que gostar mais daquilo. Não era para ele. Mesmo se ele gostasse menos de mim, não tinha importância, porque era um amor muito grande que ele sentia, sabe? E eu acho que isso sustentou ele todos esses anos. E foi o que sustentou ele também durante a doença. Né? No final, eu trocando a roupa dele, e aconteceu uma coisa lá em casa, eu acabei xingando. E meu pai foi... E ele estava bem fraco já nesse momento. E ele, com a voz bem fraca, falou assim, não faça isso, não fala isso. Você perde a sua bênção. Então, assim, o que eu posso dizer para os irmãos é que até o final, até o último momento, ele se manteve firme no ministério e no amor pela vida da igreja. E eu acho que, no momento que ele me falou disso, no hospital, a primeira coisa, o sentimento que eu tive foi que, uma vez na minha vida, eu quero sentir um amor como esse, sabe? Porque era uma coisa muito pura. Você via que a forma que ele falava, né, era uma forma muito... É a que eu falei no começo, né? A gente tem características muito semelhantes, e a forma de se defender também das ideias, dos ideais e da palavra, ele defendia aquilo com muito amor. E eu acho que foi isso mesmo que manteve ele firme, sabe? Até o final. Eu vou só falar mais um pouquinho. Eu achava engraçado, assim, durante o período que ele estava em casa, que ele, o tempo todo, ele fazia as anotações, né? Ele tinha a Bíblia do lado dele, o caderno, ele fazia anotações. Aí dava 7 horas, ele vinha andando devagar e falava com a minha mãe, 7 horas, vamos ligar o YouTube aí para a gente poder ver a mensagem. Então, ele podia estar doente que fosse, ele podia estar fraco da forma que ele fosse, que ele tinha uns horários certinhos, que ele sabia o momento das mensagens. Hoje, quem vai falar é o Maurício, vamos ver o Maurício. Hoje, quem vai falar vai ser o Charlinho, vamos ver o Charlinho. Então, até o final, ele manteve isso muito firme. Tá? Eu acho que é isso. Amém. Obrigada pela presença de vocês também aqui. Amém, irmãos? Boa tarde. E é isso mesmo, irmãos, todo o sentimento da irmã Áfia, né? O irmão Erlanes, ele foi que nem um pai. Ele contatou nós, nossa família toda, né, ganhou nós para a vida da igreja, nossa família. E já tem quase 30 anos que nós estamos na vida da igreja. Glória a Deus, né? Minhas filhas têm 32 anos. Quando elas vieram para a vida da igreja, tinha 5, 6 anos. Senhor Jesus, e o irmão Erlanes, quando a gente contatou tudo, ele contatou nós, cuidou de nós como filhos. Eu como filha, meu irmão Daniel, minha irmã Disse, meus irmãos, né? Minha mãe, Senhor Jesus, né? Então, ele cuidou de nós, né? Ali a palavra, né? Nos fortalecendo, a palavra do reino, né? Senhor Jesus. Então, a minha filha, que está aqui, a Paola, ela é testemunha, ela falou assim, mãe, eu não acredito, mãe, eu não acredito que o irmão Erlanes foi embora, porque ele cuidou de nós, mãe, cuidou de mim, e sempre me aconselhou, né? Minhas filhas hoje são casadas, meu filho também. Então, irmãos, realmente... O Senhor usou muito, né? O irmão foi um modelo na família dele, com a irmã Terezinha, os filhos dele, né? O Enos e a Áfia. Então, hoje nós, que nem eu falo, nós estamos aqui hoje por causa da palavra.
mas o Senhor usa pessoas fiéis, né? Pessoas que perseveram. Por quê? Porque a palavra está dentro delas. E essa palavra conduziu a vida dele, a família dele está conduzindo nós também. Graças ao Senhor, irmãos. Não temos como nós negar. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, né? Eu falei, como filha, ele me ajudou, como filha, como mãe, né? E como uma irmã em Cristo. Se eu estou aqui guardada, irmãos, guardada, né, de se contaminar com prazeres do mundo, né, porque eu não sou casada, né, sou solteira, mas eu sou uma serva do Senhor, sou separada para servir o Senhor no Evangelho. Irmãos, isso aí é os conselhos dos irmãos, os irmãos que aconselham a nós, que se preocupam conosco. E eu vi isso, irmãos, nós vimos isso. Então, quando a gente vê, a gente é guardado, porque o Senhor, né, Ele quer nos guardar, mas Ele usa pessoas que amam Ele, né, que amam a igreja, que amam, né, o ministério, né, que é fiel. Então, graças ao Senhor, agradeço pela família do irmão Erlandes, irmã Terezinha, o Enos e a Áfia, né, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Gostaria de dar um testemunho, né, do irmão Erlandes, porque eu conhecia ele desde jovem, né, e ele saía de Ribeirão das Neves, aqui é nós dois, mais um fruto que eu participei dele, aí nós estávamos lá na Várzea das Flores. Essa pessoa, esse fruto aí, ele falou comigo que tinha 6 anos que ele estava evangelizando essa pessoa. Eu fiquei abismado, assim, 6 anos, eu já tinha desistido há muito tempo. Mas eu falei, não, quanta perseverança para ganhar um homem. Eu tenho 6 anos que eu estou orando por ele, Léo, e agora ele decidiu passar pelo batismo. E eu não tenho lugar para ir agora, que eu estou aqui no Ceasa, era 12:00, 1h mais ou menos da tarde, e está longe para Ribeirão das Neves, está longe para BH, onde que eu vou levar ele agora? Você deu um jeito, não, traz ele aqui agora, que nós vamos lá na Várzea das Flores batizar esse homem. Olha lá. Ó. E era o dia do aniversário dele. O homem estava fazendo o aniversário dele. Ele falou, senhor Hernando, eu quero batizar num dia, mas eu quero batizar no meu aniversário. E nós fomos para lá, para a Várzea das Flores, batizar o homem. Certo? Batizar o homem lá na Várzea. E o Erlande sempre ia lá em casa, há anos, ele saía de Ribeirão das Neves, para ir lá em casa para sentar. Nós éramos tudo jovens, né? E adolescente, meus irmãos ainda eram adolescentes ainda. Ele ia lá, aquela preocupação de tocar o violão, de cantar um hino, de apacentar, né, de invocar o nome do Senhor, nunca vi igual, né? Tinha um ministério mesmo de invocar o nome do Senhor como nunca. E nessa experiência foi a última vez que eu vi ele, que nós dois cooperamos juntos para batizar o fruto, né, que ele gerou. Né? Está ali o Erlandes. Foi muito bom essa tarde, viu, irmão? Que tarde celestial. Nós invocamos o nome do Senhor, cantamos, e ainda celebramos o aniversário do fruto. Né? Foi ótimo. Tem boas lembranças com o nosso irmão Erlandes, viu? Que maravilha que foi, viu? Fui renovado nessa tarde aí. Amém, irmãos? Amém. Agradecer a presença dos irmãos. Amém. Nesse momento difícil, né? Foram 8 meses, né? De muita luta, desde aquele primeiro dia lá, que eu estava trabalhando, a AFA me ligou. Ô, Enos, vem aqui. Meu pai está passando mal. Ele quer ir para o hospital. Ele nunca pediu para ir para o hospital. Né? Foi uma noite muito dura. A gente foi para o pronto atendimento do Odilon, na UPA, né, Odilon, ali do lado da Pedreira, e depois a gente foi transferido para o Odilon. E foi uma noite pesada. Eu nunca tinha passado uma noite daquele jeito. Na hora que ele passou mal, eu dei 3 voltas no ambulatório.
porque lá é um círculo. O hospital é um círculo. Eu dei 3 voltas. Foi uma situação que eu nunca tinha passado, né? Acho que poucos aqui não passaram, né? Então, foi um dia pesado. Depois do tratamento, a AFA falou uma parte, né, do médico, Dr. Rafael, né? Ele passou pela cirurgia e a gente chamou ele para conversar, o Dr. Rafael. Ele falou da situação e eu perguntei para ele se ele ia ligar novamente o intestino. O doutor Rafael falou que foi o mais sincero de todos que a gente conversou. Falou que não. Então, ali a gente já sabia o que estava por vir, né? 20 lesões, 40 centímetros retirado do intestino, né, irmãos? Ele falou, o doutor Rafael falou, e a gente começou a quimioterapia. Graças ao Senhor, os irmãos se prontificaram, né, a ajudar nesse processo. Eu levei ele 5 vezes na quimioterapia. O Gessé, como eu falei com a minha mãe e a Áfia ontem, o Gessé é espetacular. Eu não tenho como agradecer ao Gessé tudo que aconteceu. O Gessé, ele segurou toda a situação. Ele deixava o meu pai no hospital e fazia colportagem na região do hospital. Graças ao Senhor pelos irmãos. E no último dia, novamente, a AFA me ligou. E eu fui. Na hora que eu peguei meu pai, na cama ele estava quente, muito quente. Colocamos ele no carro, levamos ele para o hospital. Aí os médicos deram um medicamento nele ali, e ele voltou. Ele estava sussurrando, falando algumas coisas. A Mariana falou que ele falou, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, sussurrando. Mas não estava bem, né? Aí a gente eles colocaram ele lá na sala de urgência, aplicaram a medicação, ele voltou, aí eu fui e entrei, fiquei na porta. Ele falou uma frase que eu acho que todos nós já ouvimos aqui, né? Gente boa. Gente boa. Ele é gente boa. E depois virou para a médica e perguntou, eu vou tomar um leite? Depois daí ele subiu para o CTI. O médico falou, pode ir embora. Fui embora. Aí no outro dia, eles me ligaram. Eu estava lá na Silva Lobo, já subindo para o hospital.
nós vamos precisar de você aqui para fazer o boletim médico. Eu já estou chegando. Estou aqui embaixo na avenida. Aí o médico chegou lá, conversou, abriu para nós a situação. Aí eu já fiz contato com todo mundo, né? A AFIA fez contato também com a família. O médico liberou a visita de todos. Não tinha mais horário de visita, né? Não tinha horário para visitar, era o horário para vê-lo pela última vez, né? Aí a notícia foi ontem, 7h30 da manhã. O que eu posso falar sobre a vida dele na igreja é que eu dividi ele com todos vocês, né? Era uma mistura, como a Áfia falou, uma mistura de um ciúme, né? Teve períodos na vida, em ano que ele ficava mais tempo viajando do que aqui em casa. Portugal, 2 anos. África. Amazônia. Comendo o açaí diferente, né? O açaí diferente. Cupuaçu. Passei um mal que cupuaçu. Sério. Eu acho que a maioria aqui nunca tinha ouvido minha voz, né? Mas ele viveu a vida da igreja intensamente, né? Amém. Irmãos, obrigado pela presença, né? Eu vou passar para minha mãe. Tem um negócio que eu esqueci de falar que eu acho que mostra muito a personalidade do meu pai, né? Como eu tinha falado, eu fui a primeira a entrar depois da cirurgia. Aí, depois que a gente tinha conversado, ele me falou assim: Fia, traz uns 10 jornalzinhos que eu já estou pregando o evangelho para algumas pessoas aqui e eu vou entregar para os irmãos, para os enfermeiros e para os médicos que estão aqui cuidando de mim com muito amor. E, enquanto a gente ainda estava conversando, passou uma enfermeira e falou assim: como que é mesmo? Ó Senhor Jesus! Aí, eu já sabia que meu pai, mesmo na situação, ele estava pregando o evangelho. Eu não vou ocupar muito tempo de vocês mais, não, mas eu tenho 2 frases para falar. Uma é que o Hernandes sempre falava assim, não sei se alguns irmãos ouviram: Terezinha nunca me impediu de viajar, porque eu sempre falava, vou viajar amanhã, eu sempre arrumava a mala dele rapidinho, né? Lá no alojamento, eu ficava exibindo a mala que eu arrumava para ele. E a outra é que ele falava assim, nós estamos envelhecendo juntos, né? Nós estamos envelhecendo juntos. Por aí, eu acho que todos vocês fizeram a promessa, né? Até que a morte nos separe. Então, eu hoje estou diante do caixão com Hernandes, cumprindo a promessa que eu fiz 40 anos atrás, até que a morte nos separe. Então, eu não quero falar muita coisa, não, mas eu quero convidar os irmãos para ficar de pé e aplaudir esse homem de Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado pela sua presença e obrigado por tudo. Amém.
Irmãos, pode ficar de pé, irmãos. Nós vamos agora ter que deslocar para o cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, tá? Aí, quem tiver carro prendendo um outro carro, irmãos, talvez é carro de família que precisa ir, aí precisa liberar, tá bom? Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem colocar o hino Lembra-te de mim, para podermos já sair desfrutando desse hino junto com o nosso irmão. Aleluia, Senhor Jesus. Lembra-te de mim. Lembra, Senhor, de mim. Lembra-te de mim, Deus. Aleluia, meu. Deus meu. Amém. Lembra-te, Senhor. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Para o meu bem. Para levar. Não, para levar. meu Vai bem. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Deus meu.